Memórias. Polésio, eu não conhecia a figura do Polésio, eu conhecia a voz do Polésio pela rádio de Araraquara. E eu lembro que muita gente falava do Polésio, era uma figura assim polêmica, que amava Araraquara. Quando eu entrei na imprensa, como colunista, comecei no Diário, levada pelo Ivan Roberto, e aí eu conheci o Polésio, a figura Polésio. Fiquei encantada, porque era um amigo querido e festeiro, e então a gente estava sempre assim juntos nos acontecimentos da cidade, que era obrigatório, óbvio. E eu sempre falava para ele que eu encontrava muita gente que era apaixonada por ele, inclusive mulheres apaixonadas pela voz do Polésio. Uma vez, ele era candidato a vereador, na época era o Desante, que era o candidato a prefeito, e estávamos num lugar, num bairro, e tinha uma senhora que não conseguia ver a cara do Polésio no palanque. E ela me conhecia, ela falou assim: Ana Maria, essa voz me encanta, como que ele é? E começou a fazer 1000 perguntas sobre o Polésio. Aí eu falei que eu achava dele. Aí quando eu fui, falei: vou te apresentar, vem aqui. Eu peguei na mão dela, depois que ele terminou de falar, saiu do palanque. Eu falei: vem cá, vou te apresentar. Polésio, essa aqui é uma fã sua, apaixonada por você, pela tua voz. Aí ele, sorrisos 1000, né? Porque ele era uma pessoa que vivia sorrindo. Aí ele deu um abraço nela e tal. Ele falou assim: nossa, eu pensei... Ela era muito alta e magra, ela. E ela falou assim: nossa, eu pensei que você fosse um homão. Aí ele deu mais risada e ele falou: é dos baixinhos que elas gostam mais. E quando ele montou a revista dele, eu morava em Ribeirão Preto, eu vendia minha revista aqui, fui para Ribeirão Preto. E depois ele foi com um amigo dele, o Otavinho, foram lá para Ribeirão e me ligaram e nos encontramos num bar na 9 de julho, e ele queria montar uma revista, que ele queria editar a revista dele aqui em Araraquara, e me pediu 1000 conselhos, tal, como eu já tinha a minha. E o Polésio foi uma pessoa que sempre elogiou meu trabalho, ele não tinha assim nada negativo, ele sempre me punha para cima, era uma pessoa mesmo encantadora, ele incentivava as pessoas. Eu acompanhei todo o trabalho do Polésio na rádio, com a revista, com o jornal, que era sempre sucesso, porque o Polésio era um cara batalhador, ele trabalhava muito mesmo, ele ia buscar notícias em qualquer lugar, de uma seriedade muito grande, e era uma pessoa admirada mesmo, por todos. Ele não tinha medo e criticavam às vezes, óbvio que quem não recebe crítica, né? Mas ele enfrentava situações e ele era o dono da verdade. A gente falava que o Polésio enfrentava mesmo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma campanha muito grande do agasalho e o Polésio me dava espaço na rádio para eu falar da campanha. E ele falava também. Depois foram arrecadados muitos alimentos, na campanha do agasalho, foram arrecadados muitos alimentos. Aí, menino, tem uma, que eu vou te contar, quando foi o Miss Araraquara. Eu produzia todos os eventos. O Miss Araraquara eu fiz aqui, foi o maior sucesso. Eu tinha assim, os patrocínios dos navios italianos. Eu fiz vários. Mas teve um que foi assim, o maior sucesso. E a garota, como eu tinha o patrocínio dos navios italianos, que inclusive vieram para os jurados e tal, na época veio a Sônia Lima, o Wagner Montes, e eu arrumei um padrinho para cada candidata, e o Polésio, óbvio, estava ali comigo, né? E eu peguei e fiz assim teve o concurso e a garota ganhou, maravilhosa, representou Araraquara muito bem. Só que ela ganhou a passagem de navio e ela não foi. Conversei sobre isso com o Polésio, porque quando o Loyola veio, ele fez esse livro foi muito comentado na época. E que ele me dedicou 5 páginas, graças a Deus, acho que fiquei muito lisonjeada. Mas até ele deixou um gancho para eu escrever um livro sobre Araraquara, sobre os acontecimentos de Araraquara, coisa que eu não fiz até hoje. Comentei com o Polésio, falei: Polésio, você não quer escrever esse livro, não? Mas ele não tinha tempo, ele trabalhava muito. Lembro sim, ele gostava muito de reunir as pessoas, inclusive a imprensa. Tinha um padre que ia também.
Padre Fernando, exato. Tropa que vinha. E era uma noite gostosa, então ele fazia essa confraternização na casa dele e era muito gostoso. Os eventos que eu fazia, o Polésio estava sempre presente, o Polésio foi uma pessoa que incentivava muito as pessoas da imprensa. Ele gostava que as pessoas tivessem sucesso. Ele não é aquela pessoa que quer passar rasteira em ninguém, não. Ele levava... O Polésio era Araraquara, vivia para Araraquara, era a voz de ouro de Araraquara.